Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela renunciou todas as atividades profissionais, isso daí é só para quem crê, tá? Para se dedicar integralmente ao chamado. Estou aqui com Isa Ribeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, né? Boa noite para quem está aí nos assistindo. E começou por um ponto forte, né? Sim, a introdução já foi assim impactante já para o pessoal saber o que vem por aí. Mas isso foi depois de uma jornada, né? Importante também a gente entender que a gente é guiado por estações, né? E a gente precisa entender em que estação nós estamos e o que Deus quer que a gente faça durante aquele período, né? E chegou o tempo de abrir realmente mão de algumas coisas que eu faço para dar seguimento aí no que Ele me chamou para fazer dentro do meu chamado. Maravilha, a gente vai falar sobre isso, né, com mais detalhes. Mas antes, eu queria começar ali, antes da sua entrega para Jesus, os caminhos que você andava, por onde você percorreu, até esse encontro maravilhoso com Cristo. Sim, eu cresci, né, num lar cristão, mas católico, né, não praticante, então eu via a minha mãe tendo fé, né, o meu pai também, só que a gente não frequentava muito a igreja, era muito raro, né, uma vez ou outra, acho que como todo mundo, né, que cresceu num lar cristão católico, não frequentava muito a igreja, só acreditava em Deus, tinha aquela fé ali, mas realmente não ia, e na minha família foi assim, né, e eu cresci na minha casa dentro de um processo de alcoolismo, né, então meu pai, ele era alcoólatra e ele bebia desde muito cedo, desde muito jovem. Então, eu vivi todo esse processo dentro da minha casa, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma família estruturada. Sim, graças a Deus, Então, eu sempre via a minha mãe tendo muita fé, né? Porque ela nunca abandonou meu pai, nunca cogitou a separação, sempre cuidou dos filhos, né? Junto com ele. E sempre nos ensinando a respeitar o meu pai, apesar de todas as coisas que a gente vivia, das dificuldades. Então, eu via a minha mãe tendo essa fé, né? E o Deus que ela conhecia era o Deus que eu conhecia, né? Porque ela acreditava que as coisas poderiam melhorar, né? Então, antes da minha conversão, esse era o meu contexto ali familiar. E, por eu viver isso dentro da minha casa, eu sempre tive muita sensibilidade. E o meu chamado, ele foi sendo despertado antes mesmo da minha conversão, né? Eu costumo brincar, né, e falar, graças a Deus por isso, que quando eu me converti, eu já sabia o que eu ia fazer, né? Eu já sabia qual era o chamado que Deus tinha, eu só descobri o nome dele, porque eu já tinha vivido isso antes mesmo da minha conversão pelas minhas experiências, né, espirituais. Então, eu tinha muita sensibilidade e, ao mesmo tempo que eu tinha essa sensibilidade, eu não conhecia, de fato, Deus, né? Então, eu sentia o lado ruim da coisa, né? Porque o diabo ali, ele usava daquela sensibilidade para me oprimir. Então, eu sentia muito medo, né? Eu não gostava de ficar em casa sozinha, eu tinha muitos sonhos ruins, né? E tive muitas experiências, assim. Tinha sonhos com a minha família que aconteciam, então, eu falo, meu chamado já vinha acontecendo, né? E aí, chegou uma época ali, dos meus 16, 17 anos, que ficou insustentável isso. Já era um medo que me consumia, né? E eu não conseguia mais viver mesmo a minha vida. Eu ficava triste porque eu não conseguia, de fato, entender o que acontecia, né? Eu não tinha entendimento sobre nada. E aí eu comecei a perguntar para Deus. Eu falei, se tudo isso existe, eu quero te conhecer, né? Eu quero saber o lado bom da coisa, porque eu só conheço o ruim e eu não aguento mais. Então eu cheguei num período em que eu me questionava sobre isso, né? E aí eu lembro que um dia eu acordei de noite, eu acordava sempre de noite, eu mal dormia, porque eu tinha muitos pesadelos, muitas coisas ruins, então eu praticamente não dormia nessa época. E aí eu lembro que eu acordei e eu ouvi o meu nome. Só que dessa vez era uma voz doce, né? E aí eu entendi que era ele. Então, a partir desse dia, eu comecei a minha busca por Deus, né? E aí ele se apresentou para mim, né? E eu comecei a buscar. Eu tinha amigas que frequentavam a igreja, então eu comecei, olha, eu quero ir para a igreja. E aí a gente ia e eu comecei a procurar, até o dia que eu falei assim, falta alguma coisa. Que eu frequentava a igreja, mas ninguém tinha feito apelo. Olha só. Ou eu não tinha percebido que aquilo tinha acontecido em algum momento, eu só não fui, sabe? Eu não tenho essa lembrança. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou na igreja sozinha hoje e alguma coisa vai acontecer. E eu pedi pro meu irmão me levar, ele me levou, só me deixou, fiquei sozinha, e naquele dia, depois da ministração, o pastor fez o apelo e aí eu aceitei a Jesus. E aí eu falei, pronto, tá feito. Aí, a partir daquele dia, em 2015, em fevereiro, eu me converti, aí a minha vida mudou.
Aí eu fui completamente radical. Depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais voltei a fazer as coisas que eu fazia. Eu nunca mais tive a vida que eu tinha. Impactante, porque você falando assim, eu lembro também de algumas coisas assim, de alguns flashes da minha infância, que eu falei assim, não é possível que Deus é só isso. Não é possível que Deus não fala, Deus não ouve, Deus não responde, Deus não se mostra. Porque eu também nasci num lar católico e hoje eu tenho esse entendimento que realmente é muito diferente, né? Não que as pessoas católicas não tenham experiências com Deus, mas eu achei que faltava alguma coisa. Eu falei, Deus, eu confio tanto no Senhor, eu não sei, eu nasci com algo assim que eu não sei explicar, né, até hoje. E já era o Espírito Santo também me conduzindo. E eu falava, não, mas deve ter mais de Deus. E aí depois eu comecei mesmo a buscar e Deus se revelou. Então eu me identifiquei muito com o começo também, né, ali da sua história. Que bacana. Nossa, que bom. E é isso mesmo, né? E às vezes a gente passa tanto tempo... Eu falei disso essa semana. A gente sabe que Deus existe. E a gente crê, às vezes, no Deus que uma outra pessoa crê. Mas até que você tenha a sua experiência com Deus, é diferente. E aí você o conhece face a face, ele se apresenta para você como pai, né? E você se encaixa, né? É diferente. Então foi assim. E aí eu comecei a viver todo um processo com Deus, né? Porque... eu tinha vários problemas, né? Então, eu tive que perder... Primeiro, eu tive que aprender a perder o medo. E aí, eu só consegui perder esses medos buscando realmente saber quem era Jesus, né? Se ele tinha sido realmente o meu salvador, ele tinha um plano para mim. Quando eu me converti, eu tinha essa consciência. Você vai ter que me mostrar tudo isso que eu já vi de uma outra forma. Porque agora eu quero entender, né? Por que que eu passei? E aí a gente vem aqueles questionamentos, né? Mas eu passei a minha fase de rebeldia, né? Também. Porque eu falei, por que comigo? Sempre assim. É sempre assim, né? Por que eu tive que passar tudo isso? Por que eu tive que sofrer? E aí depois você vai entendendo, quando você desenvolve a sua vida com Deus, vai entendendo o propósito, né? Mas foi um processo. Que bacana. E você também falou dos seus medos, né, das suas inseguranças. E tudo isso, mesmo você sentindo tudo isso, você já estava decidida a aceitar Jesus. Isso é muito impactante também, porque tem muita gente que tem muita resistência, que tem um bloqueio, e por mais que esteja passando por momentos difíceis, não enxerga que Deus é a solução. Então, isso é muito triste também, mas que bom que você, né, pegou rápido isso aí e falou, não, é Jesus que vai mudar a minha história. E você foi lá, já aceitou Jesus. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse seu processo mesmo de conversão, né? E as mudanças que começaram a acontecer também na sua vida. Aí depois que eu me converti, eu sempre tive uma personalidade forte, apesar de sempre ter sido muito tímida. Então, eu era introspectiva, né? Eu sempre fui aquela garotinha mais discreta. Então, eu queria estar sempre entre os mais maduros, queria estar perto da minha mãe, do meu pai. E por todo aquele medo que eu sentia, porque, como eu falei, meu pai era alcoólatra. Então, eu tinha sempre muito medo de alguma coisa acontecer. A sensação que eu tinha durante a minha vida inteira, antes da minha conversão, era de que algo ruim sempre poderia acontecer. Então, o meu pai chega bêbado, machucado, acontecer alguma coisa com ele na rua. Então, a minha vida ela foi sendo moldada por esse tipo de medo. E aí, isso se transferiu para todas as áreas da minha vida. Porque agora eu não tinha medo só de que acontecesse alguma coisa com meu pai. Eu tinha medo que acontecesse qualquer outra coisa, assim. A expectativa era sempre de algo ruim. Tanto para minha família, para mim mesma. Então, você passa a viver com esses medos, né? Então, quando eu conheci Jesus, eu tive que curar isso em mim, né? Porque senão eu nunca aceitaria o chamado que ele tem para mim. Porque eu tinha medo, né? De realizar isso. Porque eu olhava para mim e falava, eu não vou conseguir. São muitos traumas, né, muita insegurança, eu não me sentia capaz, né? Sempre me via inferior, porque eu falava assim para Deus, né? Eu falava, eu não vou conseguir romper essas coisas. Eu sou tímida. Como que você quer, né? Porque como eu falei, assim que eu me converti, eu já sabia o chamado. E aí Deus falou assim para mim, você vai trabalhar com mulheres, né? Você vai pregar a minha palavra. Eu falava, eu vou pregar sobre, né? Eu nem falo. Eu tinha medo social, assim, eu não conseguia entrar numa conversa com mulheres. Eu era a pessoa que entrava, eu sentava, eu só ouvia, eu não dava a minha opinião. Sabe, era uma vontade de me expressar, mas eu não conseguia falar nada. Então, eu só ia embora, só sentava, ouvia e ia embora. Então, eu tinha essa dificuldade de me relacionar. E aí, quando eu comecei a ouvir todas essas coisas, eu falei, não é possível, né? Eu não vou conseguir viver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito desejo de conhecê-lo.
E isso é muito importante, porque quando você passa a se relacionar com Deus, as coisas vão ficando mais fáceis. E aí, o relacionamento com Deus traz identidade. Você consegue realmente se ver como Ele te vê. Eu falo, não tem como você ter um relacionamento com Deus, ter a sua vida diária, né, de comunhão, de devocional, de falar com Deus, e você não ser transformada na sua identidade. Porque é a primeira coisa que precisa ser resgatado, né? Porque antes de você conhecer Jesus, realmente, você não sabe quem você é. Todo mundo tem esse questionamento na vida, né? Quem eu sou, para que eu vim, para onde eu vou, né? Que eu faço, o que é que eu faço? Todo mundo tem esse tipo de questionamento. Eu tive os meus. Só que quando você se aproxima de Deus, não tem como. Esse relacionamento te gera identidade. E aí foi onde foi sendo fortalecida a minha identidade. Eu fui me imaginando, né? Porque Deus traz essas visões dentro da nossa mente, né? E você começa a se ver daquela forma. E eu me via. Então, eu me via com mulheres, eu me via ministrando a palavra, pregando a palavra, fazendo coisas. E aquilo realmente ardia o meu coração. Até um dia que eu aceitei e falei assim, tá bom, então eu vou. Mas aí, então, cura em mim tudo que você sabe que eu não tenho capacidade em mim mesma, né? E aí eu vivi todo esse processo com Deus. Então, os meus primeiros 4 anos de conversão, assim que eu me converti, eu já me posicionei. Foi de busca total de Deus. Eu mergulhei mesmo para eu conseguir deixar tudo que ele não queria mais que pertencesse à minha vida para eu seguir o chamado que ele tinha para mim. Que bacana. E você falou muito também, né, até mesmo da insegurança, que você não se via fazendo aquilo, não se via capaz. E é como a gente estava falando, né, Deus vai escolher alguém que realmente a pessoa olha assim e fala, não, isso daí não é para mim. Exatamente para entender que é Deus que capacita, que é Deus que vai dando entendimento, né? Então é muito bacana quando isso acontece também. Porque realmente, né, não é na força do nosso braço, né, nem na capacidade que a gente acha que a gente tem, né, o nosso papel é realmente, como eu falei, buscá-lo. E os dons e as habilidades, na verdade, ele já colocou dentro de nós, né, é a gente que não descobriu ainda que aquilo existe, né, por conta disso, por você não se reconhecer nele. Quando eu não me reconheço em Deus, eu fico só com a parte que eu conheço de mim, né? Então, eu olhava para a minha história e eu falava assim, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, né? Eu sei das minhas fragilidades. Então, dentro da minha cabeça, era realmente impossível, porque eu sabia quem eu era, né? E a gente fica com o que a gente acha que a gente sabe sobre nós, né? Mas a gente não sabe nada. Porque a gente, na verdade, só consegue se identificar olhando para ele, né? Porque nós não somos o que a gente pensa que a gente é. Nós somos o que Deus fala que nós somos, né? Então, os dons e as habilidades, eles acompanham o seu chamado. Eles acompanham o seu propósito, né? Deus não vai te dar uma missão sem te dar uma ferramenta para isso. É injusto, né? Ele não é injusto. Deus é um Deus justo. Então, toda ferramenta, toda habilidade que você precisa para viver o seu chamado está dentro de você. Agora, o que você precisa fazer é desenvolver junto com Deus, né? Primeiro aceitar o chamado e falar assim, não, eu vou e obedecer, né? Isso. Porque isso que é bacana, porque mesmo você não se vendo fazendo aquilo, em algum momento começou a queimar no seu coração. E aí, é que nem aconteceu também comigo, assim, a voz de Deus ecoava dentro de mim. Então, enquanto eu não coloquei o programa no ar, o Incomparavelmente Lindo, parece que a voz dele continuava aqui. Aí, depois que eu lancei, aí sim, pronto, agora você me obedeceu e está fazendo o que eu pedi para fazer. Então, eu não me via também na comunicação e as pessoas não se sentem capazes mesmo. Então, o ideal é a gente realmente obedecer e ir mesmo sem a gente saber como vai ser. E mergulhar, porque a gente já tem uma palavra que já foi liberada sobre a nossa vida. Vai lá e faça. E você também já sabia do seu chamado, o coração queimou, não tinha nem como você fugir mais, Isa. Não tinha. E eu acho tão interessante, porque depois que você dá os primeiros passos, você realmente se sente confortável fazendo aquilo. E aí você olha e fala, meu Deus, eu nasci para isso. Algo que antes você falava impossível. E aí quando você se vê fazendo, você está dentro daquilo, você fala, meu Deus, é confortável, realmente eu nasci para isso. Existe uma habilidade, uma unção que te acompanha, né? Que te favorece dentro daquilo que você está fazendo, né? E é a unção de Deus mesmo dentro de você e sobre você para realizar aquilo, né? Então, eu sempre falo para Deus, né? Eu tenho falado nos últimos tempos, né? Nessa estação que eu tô. Eu quero que Ele faça realmente aquilo que Ele deseja na minha vida, sabe? E quando você se permite ser usada, né? Quando você se permite estar nesse lugar de obediência, as coisas acontecem de forma natural.
A gente não precisa fazer esforço para viver o que você nasceu para fazer, né? É como uma árvore. Ela não faz esforço para dar o fruto que ela tem que dar, natural dela. Ela nasceu para isso, né? Então, a mesma coisa, né, acontece com a gente. Quando a gente está plantado ali no lugarzinho certo, o lugar onde Deus te colocou realmente para dar fruto, vai acontecer de forma leve e rápida, né? É só obedecer. Amém, que legal. E você testificou aqui, porque antes eu pensava mesmo assim, agora você confirmou, que é como se a gente já tivesse pronta para aquilo e feito isso a vida inteira. Eu sento aqui, claro, eu também tinha timidez e tal, mas eu sento aqui e falo, cara, Deus já desenhou isso para mim desde quando eu tava no ventre da minha mãe, cara. E agora eu não sabia, mas eu tô muito, assim, feliz com o que está sendo construído. E eu não sinto mais essa insegurança de pegar o microfone e falar nas câmeras, porque quando faculdade ou na escola eu não apresentava trabalho de jeito nenhum. Acredito que você também não, né? Eu corria dessas coisas. Não, eu fazia o trabalho e colocava alguém para apresentar, né? Exatamente. A gente só sentia confiança, não sei se você era assim, mas eu só me sentia confiante dentro do meu grupinho. Aí as pessoas conheciam a Isa, né? Como eu era realmente, porque você se sente confortável. Mas fora isso, não. Aí Deus vai lá e fala, não, você vai pregar minha palavra, você vai trabalhar na comunicação. A gente fala, será? A gente coloca em dúvida, mas depois realmente foi o que você falou, que já tem, né, aquela habilidade, aquele dom que está dentro de nós, que Deus também já, né, já fez o favor ali de conduzir a gente, né? Conforme o chamado dele, a gente já sabe o que fazer e só precisa dar o primeiro passo. Muito bacana. Isso mesmo. E também aproveitando, falando agora de chamado, que foi a introdução aqui que eu dei, né, sobre a Isa, e eu queria falar, assim, que você falasse como foi esse start mesmo, assim, como que você foi conduzida por Deus para renunciar mesmo às suas atividades profissionais para viver, assim, o chamado. Esse ano eu renunciei, né? Ano passado, eu estava num momento da minha carreira muito bom, assim, né? Com uma empresa com meu marido, que existe até hoje, né? Ele está lá tocando tudo. Mas nós estávamos trabalhando bastante, eu tinha um escritório em Alphaville, né? Já me posicionava ali como consultora de imagem e marca pessoal, ajudava mulheres nesse posicionamento, nessa descoberta da essência, da identidade, né? Então, o meu trabalho, ele conduzia as mulheres para esse lugar onde Deus tinha me colocado, sabe? Então, eu usava dessa ferramenta para realmente ajudar mulheres a também descobrirem quem elas eram, né? Vamos trocar. Então, eu estava num momento muito bom, assim. E eu tinha um grupo de mulheres, né, junto com uma sócia, amiga minha, que chama ainda, porque existe ainda, Elas Empreendem, e a gente já tinha feito 7 eventos ano passado, né? E já tínhamos ali 200 mulheres, né, participando dos eventos. Estava tudo bem, estava numa crescente, e eu usava esse espaço realmente para falar sobre Deus, né, para falar sobre fé, para falar para as mulheres do modo como a gente deveria se posicionar, né, como cristãs, como filhas de Deus, né. Então, Deus me conduziu para esse lugar. E eu falo que existem algumas estações na nossa vida e alguns projetos que eles são apenas ponte, que é para te levar para o seu destino final. Com Deus é sempre assim, né? De fé em fé, de glória em glória, até que você chegue ao destino que Ele tem para você. E foi um lugar de treinamento para mim, né? Porque estar na frente de mulheres, num palco, palestrando, ministrando, também foi um treinamento para mim. E eu comecei com outro projetinho que eu tinha ali, que chamava primeiro Entre Elas, e que eu falava sobre a vida emocional e espiritual. E eu lembro que quando eu comecei a fazer o Entre Elas, tinham pouquíssimas mulheres. O primeiro tinha 9 mulheres. Mas Deus falou para mim, você não vai desistir e não vai parar até que eu fale, porque essa é a sua semente. E como é importante você seguir comando e direção. Porque realmente tem coisas que você tem que plantar. Tudo é assim, na verdade, né? Você tem que plantar para colher. E aquele movimento que eu fiz com pouquíssimas mulheres durante 8 meses, que não passava de 30, e eu falava, Senhor, mas não cresce. Mas as mulheres não querem vir, então para que isso, né? Eu falava. E aí Deus me falou, não desista. Você vai fazer até eu falar que é para você encerrar. E eu fui fiel naquilo. E aí depois venho Elas Empreendem, um projeto muito maior, gigantesco. E aí a gente colocou quase 200 mulheres. Então ele me preparou naquele pequenininho para esse grande projeto. E aí ano passado eu me lembro que eu comecei a sentir um incômodo, uma tristeza, que eu falava, eu conversando com Deus, né?
Falei para ele, Senhor, por que que eu sinto essa tristeza? Porque que eu alcancei aquilo que eu desejava, que era ter um projeto grande para mulheres, falo da sua palavra, muitas mulheres têm, né, transformado as suas vidas, seus negócios, a partir do que têm ouvido, e mesmo assim eu não me sinto feliz. Tudo que eu tenho foi você que me deu. E mesmo assim eu não me sinto feliz. Porque as pessoas acham que porque Deus te deu é para sempre. Mas não é para sempre, como eu falei. Tem coisas que são só ponte, né? E aí eu me lembro de ter feito essa oração. E aí um dia eu estava sozinha no escritório. E aí eu chorei ali orando com Deus, né? Com o meu momento. Eu falei assim, se você quiser desfazer tudo, desfaça. E se você quiser refazer, refaça. Se você quiser só tirar, tire. Porque eu quero fazer a sua vontade. E se eu não estiver dentro da sua vontade, eu sei que eu não vou ter satisfação. Porque a minha satisfação é em cumprir o seu chamado. Sempre foi assim. Então, eu quero viver realmente o que você me chamou para fazer, não o que eu acho que eu tenho que viver. Porque só o que eu acho não vai me trazer alegria. E eu fiz essa oração. Aí, batata, né? Aí não tem coisa como dar errado. Não, tem coisa que você tem que realmente saber se você ora ou não, né? E eu orei com sinceridade mesmo, porque realmente eu não me sentia mais feliz. E aí Deus me falou, ele falou, então eu quero mesmo que você renuncie tudo e você vá viver agora um ano de busca intensa. E aí eu tô nesse ano sabático, né? Em que eu renunciei todas as minhas atividades, não faço mais consultorias. Estou fazendo uma formação ministerial, eu sou ministra da minha igreja, né? Licenciada, é o Verbo da Vida. E eu estou nesse processo, já licenciada, e agora estou fazendo a escola de ministros. E aí ele me deu um projeto que já existia dentro do meu coração, mas ele não tinha forma, né? Eu falo que estava sem forma e vazio, só que tinha um apontamento. E aí, esse ano, ele falou, é o ano de você gerar isso e, a partir de então, viver o seu ministério, viver aquilo realmente que eu te chamei para fazer. Então, eu abri mão e estou aqui, buscando. E a gente já tem o Filhas, né, que está nascendo aí desse ano para o próximo, um projeto ministerial mesmo. Que bacana. Antes da gente pincelar sobre o projeto, eu quero destacar aqui, porque, assim, para você deve ter uma confusão na cabeça, né, na época, porque, como você falou, eu falo da tua palavra, as pessoas estão sendo transformadas, mas eu não estou satisfeita com o que eu estou fazendo. Deve ter dado um nó ali, né? Porque... Deu. Então, aí você pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? Deu porque foram coisas que eu orei para ter, né? E isso pega a gente. Porque era uma fase em que eu estava da minha vida, que eu estava muito confiante dentro daquilo que eu fazia, desenvolvendo o meu trabalho, desenvolvendo o meu chamado. Então, eu me sentia, como eu falei, confortável dentro daquilo. E eu amava fazer realmente, porque eu fazia para Deus. Eu nunca fiz para mim. Só que quando um projeto se encerra, você não tem mais unção para fazer aquilo. Você não tem mais graça para fazer aquilo. E aí, por isso, te entristece. Porque Deus não está mais no negócio, né? E aí, para mim foi. Porque imagina você ouvir das pessoas, né? Imagina eu ter que falar pro meu marido, eu não vou trabalhar mais na empresa, eu vou abrir mão das minhas atividades, agora você vai ter que tocar sozinho. Não é uma decisão fácil, porque você não inclui somente você, inclui outras pessoas, inclui o meu marido, a minha empresa, os clientes, as minhas clientes, né? Incluía aquilo que as pessoas me enxergavam, né, dentro do projeto. Muitas pessoas falaram, Isa, mas você vai abrir mão do projeto, né? E aí eu tinha uma consciência, porque quando Deus te traz clareza, quando Ele fala ao seu coração sobre algo, você sente paz. E é uma paz que só você entende. Exatamente. Porque a visão é sua, né? Eu sempre falo sobre isso. Quando Deus te dá uma visão, ela é sua. Então, as outras pessoas não precisam acreditar, porque elas não estão vendo. E elas não vão entender também. E elas não vão entender. Quem viu foi você. E é a mesma coisa quando Deus diz não para algo para você. Você entende. Você sabe. Você tem aquela paz. As outras pessoas vão achar que é loucura. Então, para minha família é loucura, né? Você abrir mão de projetos, abrir mão de trabalhos, né? Para as outras pessoas é loucura, mas para mim não era. E aí eu sempre falava a mesma coisa. Gente, o projeto nunca foi meu. Então, eu não tenho dor nenhuma em abrir mão, porque o peso, ele não está na obediência. O peso está no sacrifício. Se eu obedecer, não tem peso. Agora, se eu tiver que sacrificar porque eu não obedeci, aí tem peso.
E aí, Então é diferente. que sente, né? É. Que bacana. E muitas pessoas também estavam recebendo de você. Então, como você falou, eram N coisas, né? N fatores. Então, não era só a sua decisão ali. Porém, você teve uma direção de Deus. Você não fez nada fora, né, ali do que você estava recebendo já, né? Que Deus já estava entregando uma nova direção. E você só foi, tá certo? Sim. E eu sempre tive essa consciência, né? Desde que eu me converti, o que eu faria. E num primeiro momento, lá no começo, trabalhar para mim era difícil. Porque eu já enxergava aquilo que eu faria em Deus. Então, naquele momento também foi uma confusão para mim. Porque eu só queria viver o ministério. Só que eu não podia viver só o ministério. Eu precisava desenvolver outras áreas até que eu chegasse a esse momento e Deus falasse assim, agora você está pronta para abrir mão de tudo e viver o seu chamado do jeito que eu te criei para ser. Então, são estações, né? E aí, quando você conquista tudo e tem que abrir mão, né? E aí Deus fala, mas lá no começo, você lembra que você só queria viver do ministério? Chegou a hora, então não tem que ter peso. Porque eu sempre fui consciente disso, eu sempre desejei, mas eu ainda não podia, porque eu tinha que trilhar um caminho, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que me sustentar, né? Então, hoje isso é possível, né? É que quando chega a hora da promessa, a gente assusta, que a gente fala, nossa, e não é que tá acontecendo? Doideira. É muito isso. Então, a gente deseja tanto algumas coisas e a gente já tem a promessa de Deus liberada, que quando começa a acontecer, por mais que você crê naquilo que Deus já falou, quando você começa a viver uma coisa absurda, assim, você fala, nossa, uau. Uau. Realmente está acontecendo. Você pensa como, né? Como é que eu cheguei até aqui? Eu me pego pelo menos uma vez na semana pensando, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Porque, né, eu sei quem eu era, como eu falei, né? E eu falo, uau, Deus é lindo mesmo, né? Sim, aí você vê a fidelidade de Deus. Aí a gente pensa, gente, como não acreditar num Deus desse, né? Sim. Aí a gente nunca mais tem dúvida de nada. Quando começa a viver a primeira promessa ali, você fala, nossa, realmente é real o que Deus ele promete, ele cumpre. E viver o que Deus quer para nossas vidas, né? Viver no centro da vontade de Deus é a maior satisfação. Porque não tem sentido a gente fazer algo que Deus não está. Como a gente vai alcançar vidas, né? A gente não vai conseguir conectar corações sem a presença de Deus. Isso. Muito verdade. bem. Eu queria que agora você falasse sobre o seu projeto, pincelasse aí, também já fizesse o marketing aí. Olha só. Então, agora a gente tem o Filhas, né? Que é um projeto realmente onde as mulheres vão poder se identificar nesse lugar, né? E é um projeto para mulheres cristãs, porque muitas mulheres que já aceitaram a Jesus, que já têm ali um relacionamento com Deus, mesmo assim ainda se encontram nesse lugar de não pertencer, de não se identificar como filha, de não entender que a partir do momento que ela, né, quando ela aceita Jesus e ela se torna filha, ela recebe junto com ela uma herança. E a gente precisa usufruir dessa herança enquanto nós estamos aqui na Terra. Né? Jesus ele não veio apenas nos salvar e a gente vai ter uma vida maravilhosa quando a gente for para o céu. Não. Deus quer que a gente tenha uma vida de plenitude aqui. Jesus teve uma vida plena na Terra enquanto ele esteve. Ele fez tudo o que ele precisava fazer no tempo exato, embaixo de obediência, embaixo de comando, embaixo de graça. Então, a nossa vida ela não precisa ser penosa. Porque Jesus já morreu por nós na cruz. Então, o peso ele já levou, né? E aí, muitas mulheres não se identificam nesse lugar de filha, sabe? De não olhar para Deus e falar assim, ele é o meu pai. Eu tenho nele tudo o que eu preciso. Né? Ele já preparou tudo. De antemão, né? A palavra fala sobre isso, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e já nos predestinou para boas obras. Então, existe algo específico para que a Vanessa faça que Deus já criou. Ele já pensou nisso antes. O meu papel agora é entender o que é. Então, e a gente passa uma vida inteira correndo atrás do vento, né? Correndo atrás do rabo, sem entender essas coisas. Mas por quê? O posicionamento de filha é que nos faz entender isso. E aí, quando Deus me deu esse projeto, ele falou, eu quero resgatar não só as que não são cristãs, as que ainda precisam me conhecer, mas as que estão dentro da minha casa e não me reconhecem como pai. Então, é um projeto mesmo para a gente reconhecer a nossa identidade em Deus. Então, esse ano, eu vou dar start nele com um devocional. Então, o mês de setembro, a gente vai ter o mês inteiro de devocionais, porque eu sempre acreditei que é o nosso relacionamento com Deus que vai fazer a gente acessar essas coisas. Então, eu tenho um pai, ele deixou um manual para mim e eu preciso entender que manual é esse.
E a gente não se relaciona com a palavra, né? E a gente só consegue se relacionar com Deus quando a gente se relaciona com a palavra. Porque Ele é a palavra. Então, eu acredito muito nisso. Sempre bati nessa tecla de que a gente precisa conhecer Deus realmente. E aí, então, a gente vai começar com uma série de devocionais no mês de setembro. Vão ser lives ao vivo. E aí, tem todo um material também que vai dar suporte para essas mulheres. E em outubro, a gente vai ter um primeiro encontro presencial, que é um devocional presencial. E aí, para o ano que vem, um evento grande, né, onde a gente vai ali ter muitas coisas, né, para a gente se identificar como filhas, a gente vai receber palavra, vai ter um momento de comunhão, adoração. E aí, dentro desse projeto, tem alguns braços sociais também. Para poder acolher mesmo essas mulheres, né? Porque eu acredito sim que a gente precisa da palavra como nosso alimento, mas a gente também precisa de ajuda natural para viver algumas coisas que a gente precisa, para ajeitar algumas coisas, né? Então a gente vai ter muitos projetos sociais também dentro do Filhas. Que bacana, eu já quero conhecer esse projeto, sim, já vou acompanhar e já vou também estar lá presencial para receber aí de Deus. Amém. E as lives são pelo seu Instagram. Pelo meu Instagram. Qual o Instagram? Passa aí pro pessoal também. É o Ribeiro Isa. Muito bem, então a partir de setembro. Setembro, o mês inteiro de lives às 9 da manhã. A gente vai se relacionar com Deus durante 30 dias e aí a gente vai ter um presencial que é gratuito. Importante dizer que todo o projeto do Filhas é gratuito, porque isso é algo específico para mim, né? Não é que outras pessoas não possam cobrar, né? Mas Deus falou especificamente para mim, né, de que elas não vão precisar pagar por aquilo que Ele já deu para elas, né, que é a paternidade. Então, é realmente um projeto social para abençoar mulheres. Que lindo. Então, você já se conecta ali no Instagram da Isa, vão começar as lives e também vai ter o presencial que a gente vai receber também muito ali, né? Sim, com certeza. E outras coisas que Deus também vai, Deus de surpresas. Tem muita coisa para acontecer. Agora é dar start, né? Que bacana. Mas essa questão da identidade é muito bacana, porque muitas pessoas, muitas mulheres não se comportam como filhas. E é o que você falou, eu tenho um pai, então eu posso chamar ele de pai, ele vai entender as minhas dores, as minhas dificuldades, eu posso me abrir para ele. Porque tem pessoas que vêem um Deus tão distante, que parece que, né, ele não ouve, ele não fala, ele não realiza milagres mais. E volta ali no começo, mas será que Deus é só isso? Não, ele é um pai, ele vai te ouvir. Então, ele quer também que a gente se comporte como filha, que isso é muito importante. Enquanto a gente também não ter esse entendimento, Deus vai continuar distante de nós. Exatamente. Eu estava falando essa semana que Deus não é invasivo, né? Ele nunca foi invasivo. Se ele tivesse sido invasivo, ele só teria nos criado para adorá-lo sem nenhum tipo de vontade, né? E ele nos deu o livre-arbítrio para isso, para que a gente pudesse se aproximar dele por desejo, por amor, por vontade própria. Então, Deus, ele tem essa expectativa de que eu me aproxime dele. Eu estava dando uma aula no discipulado da minha igreja agora sábado, e a aula foi sobre comunhão com Deus, né? E eu amo falar sobre isso. E eu estava falando sobre como Deus é específico, né? Quando ele visitava Adão e Eva, né, no jardim, para comunhão, porque ele criou o homem para se relacionar com ele, ele ia todos os dias e ele ia pontualmente em um certo horário, porque a Bíblia fala que ele ia na viração do dia. Então, Deus, ele tinha um hábito, era diário o relacionamento que ele queria ter com o homem. E ele ia passear no jardim para ter esse momento. Então, Deus sempre criou o homem para ter esse relacionamento. Essa foi a primeira intenção de Deus. E a gente é que perdeu isso, né, com o pecado. E aí ele envia Jesus para que a gente tenha esse acesso novamente a ele. E a gente não faz uso do acesso. Mesmo descobrindo que Jesus é o caminho e que ele nos leva a Deus para ter esse relacionamento de novo, a gente não usa desse acesso. E Deus está lá, com expectativa, igualzinho quando ele criou Adão e Eva, para se relacionar. E às vezes a gente não se relaciona com Deus porque a gente não soube se relacionar antes dele. Porque antes de conhecer a Deus, eu já não sabia me relacionar. Eu não sabia me relacionar com os meus pais, né, com meu pai, com minha mãe, em sociedade, com os amigos. Sempre fui tímida, introspectiva. E a gente leva isso para a nossa vida com Deus. E aí a gente tem, como você falou, um Deus distante. Mas não é porque Deus está longe. Ele está dentro de você, inclusive. Não tem como Deus estar mais perto da gente, porque ele mora dentro da gente, né? Mas é que a gente cria aquele muro,
e aquela barreira, né? Algumas mulheres me perguntam, Isa, mas eu não sei como. E aí eu falo, eu preciso ensinar o como, porque o como é simples. É tão simples que a gente não consegue fazer, né? Que é só uma conversa sincera com Deus, como a gente está fazendo aqui agora, né? Tem gente que acha que tem um jeito certo de orar, ou de pedir alguma coisa, ou de começar um relacionamento com Deus. Mas Deus é muito simples, a palavra é muito simples. Então, a gente tem que ter um contato simples também, que é o que ele está esperando. Fale comigo, chame meu nome, entra no seu quarto, faça uma meditação na palavra, coloca um louvor, porque tudo isso vai fazer a gente se comunicar com Deus. Isso. Porque tem pessoas que têm dificuldade mesmo de ler a Bíblia, até mesmo de ir num culto, fazer um devocional. Tem pessoas que às vezes não têm, né, esse relacionamento. Isso. Por algum motivo que talvez ela nem saiba o que está travando ou bloqueando ela. Mas Deus está ali, ele continua acessível, disponível, e a gente tem que buscar isso. Então, muito bacana você trazer esse projeto e dentro desse projeto também falar de outras coisas. Porque você falou também que já tem alguns temas, né, que Deus também te usa. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, que você costuma ser usada por Deus para falar sobre esses assuntos. Sim, e aí a gente fala dentro do Filhas, né, também. Sobre a identidade, como eu falei, então é esse resgate da identidade, de me identificar como filha, saber quem eu sou, da identificação do nosso propósito, né? E hoje, principalmente, porque a gente tem visto uma onda tão grande, né? Com esse nomezinho. E as pessoas falando, né, sobre você ir atrás do seu propósito, de encontrar o seu propósito. E hoje ficou tão banal isso, tão banalizado, que parece que qualquer coisa é um propósito. E pior do que isso, eu vejo que as pessoas, elas criam propósito, né? Então, e o propósito hoje em dia, não sei se você percebe, mas ele está muito relacionado a algum tipo de negócio. Algum tipo de evento, algum tipo de imersão, algum tipo de, sei lá, qualquer coisa do tipo, menos com o chamado de Deus para você. Então, você cria um propósito que vai te trazer o resultado que você quer, que vai afagar as emoções que você tem, né? E propósito não é sobre isso, né? Propósito é realmente sobre algo que, como eu falei antes, Deus criou antes mesmo de você vir à Terra, né? Deus pensou no seu propósito antes que você nascesse, antes que você fosse colocada dentro da barriga da sua mãe. Antes da fundação do mundo, Deus pensou em mim. Então, ele já tinha um propósito e aí ele me cria. E agora a minha jornada é identificar esse propósito. E aí eu falo, eu preciso falar sobre isso, porque as pessoas, elas se sentem inferiores quanto a isso. Por quê? Se eu não atingir o mesmo tipo de resultado que você atinge, quer dizer que eu não tenho propósito nenhum. Quer dizer que Deus não me ama, porque, afinal de contas, eu não tenho um grande projeto. Eu não me comunico tão bem, eu não sei me posicionar, eu não sei falar, eu não tenho uma empresa, eu não tenho nada, afinal. Porque agora a ideia de propósito, ela está dentro de uma caixinha assim. E aí as pessoas não se reconhecem mais. Então, elas se sentem inferiores porque acham que não tem propósito nenhum na vida. E não é assim que funciona. A gente tem que descobrir em Deus qual que é o nosso propósito. Não é uma outra pessoa que vai te falar. Não sou eu, Isa, que vou falar o propósito que essas mulheres têm. Mas existe um caminho que vai te levar à descoberta dele, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso. Então, continuarei falando sobre propósito. Falo também sobre esse relacionamento íntimo, né? Como criar isso com Deus, como se relacionar, como entender a vontade de Deus na nossa vida cotidiana, né? Porque a gente também acha que o propósito é um super estrelismo, né? E você pode cumprir o seu propósito numa fila do pão. Exatamente. Né? Porque, afinal de contas, o nosso propósito, por diferentes tipos de propósitos, né? O meu propósito é diferente do seu. Mas todo propósito leva para um único lugar. Exatamente. Que é resgatar vidas, é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está falando sobre a palavra de Deus, alguém está ouvindo, se identificando e acende uma luzinha dentro dela, né? Então, todo propósito leva para um único caminho, para um único objetivo, que é apresentar Jesus, porque a gente precisa dele para a salvação, né? Então, reconhecer Deus no meu cotidiano. É reconhecer que eu posso fazer pequenas tarefas, pequenas coisas e que o nome de Deus vai ser glorificado. E ele vai olhar para mim e vai falar assim, eu tenho prazer em você, porque você cumpre a minha vontade, na sua simplicidade, na sua casa, quando você cuida dos seus filhos, né?
Então, a gente precisa olhar para esse cotidiano em que Jesus está, na nossa vida diária mesmo. Por isso que é um relacionamento. E eu falo, quando você tem relacionamento com Deus, você não tem esse tipo de questionamento. Porque você sabe exatamente o que você nasceu para fazer. Porque é uma condução diária, né? Exatamente, gente, que coisa incrível. Porque você falando aqui também, né, tem o relacionamento, tem a comunhão, e sem isso a gente não consegue chegar naquilo que Deus já preparou pra gente. Então isso é um fato. E também tem aquilo da comparação, como você mencionou, porque às vezes a pessoa fala, poxa, o propósito dele parece que já foi tão claro, parece que ele já nasceu, né, já sabendo o que iria fazer, e eu não consigo encontrar o meu propósito, o que será, né? E tem gente que não consegue falar de Jesus para as pessoas porque está esperando algo sobrenatural acontecer. E acha que o chamado é uma coisa grande, que às vezes é você estar num púlpito pregando para 100 mil pessoas, ou estar num evento grande, ou algo que vai chamar a atenção. E não, às vezes, como você falou, na fila do banco ali, na fila do pão, você pode falar sobre Jesus e você vai estar sendo usado, às vezes, muito mais do que alguém que tá achando que tá falando sobre Jesus, mas a pessoa que quer aparecer, sabe? E então entra muito isso de comparação e as pessoas acabam se perdendo também. Isso. E no grande dia, né, quando a Bíblia fala que nós seremos julgados pelas obras que nós estamos fazendo. Mesmo o crente, ele vai ser julgado. Julgamento diferente, porque estaremos com ele, graças a Deus. Amém, aleluia. Né? Mas Deus vai olhar as suas obras, né? E, como você falou, Deus não quer saber o quanto de performance você teve, né? Ele quer saber o quão fiel você foi dentro daquilo que ele te mandou fazer. Então, não é pelo muito fazer ou sobre o que é grandioso, né? Mas de fato, eu entendi que o que Deus espera de mim? Deus espera isso aqui, então eu vou fazer com fidelidade. Se Deus quer que eu cuide da minha família, eu vou fazer com fidelidade. Eu vou entender como é que Deus planejou a família. Eu vou estudar como que Ele criou a família e eu vou ser exatamente essa mulher que Ele me criou para ser. No dia que eu for apresentar as minhas obras para Ele, vai falar, sim, te conheço. Sim, você fez tudo aquilo que eu pedi para você fazer. E tem outras pessoas que estão fazendo, e no dia que for apresentar isso para Jesus, Ele vai falar, eu não te chamei para fazer isso. Você fez, só que estava na rota errada. A rota era essa daqui. Então, não é sobre o que a gente faz. É para quem a gente faz. Então, se eu faço para Jesus, eu preciso fazer o que Ele me pede, né? Não o que eu acho que seja o melhor, né? E tem pessoas que tiram a base na vida do outro mesmo, né? Entrando naquilo. Ela tá fazendo um podcast, tá dando certo, vou fazer um podcast também. Então, o cara tá, sei lá, louvando a Deus, vou fazer uma aula de canto, vou cantar, porque eu sei que tá, né, dando retorno. Então, as pessoas invertem isso. E você sabe que isso foi um questionamento para mim ano passado também, porque eu trabalhava com posicionamento. A gente ainda trabalha, meu marido ainda trabalha com posicionamento de imagem e marca pessoal. E eu ficava olhando para as pessoas que também trabalham nessa mesma área e até para alguns clientes que chegavam, né, e tinham essa expectativa do posicionamento, e aquilo começou a conflitar com o que eu acreditava sobre posicionamento. Porque as pessoas queriam se posicionar, como eu falei, para ter um certo tipo de resultado, para estar em evidência, né, para atingir XX números, para ser, né, aquela pessoa. E aquilo começou a conflitar com o que eu acredito, né? Porque eu acredito que o nosso posicionamento ele tem que ser baseado no que nós somos. E se eu sou filha de Deus, e existe um manual para mim, eu preciso me comportar como filha, porque existe um reino que eu represento. A palavra diz que nós somos embaixadoras de Cristo. Então, eu represento esse reino. Então, o meu posicionamento e o meu comportamento, ele precisa fazer sentido com isso. Ele precisa ser coerente com o que Deus espera de mim, com o que Ele me criou para fazer. E isso já estava entrando num lugar onde eu não estava mais aceitando aquilo que as pessoas acreditavam como posicionamento. E eu falei para Deus, eu também não quero estar nesse meio. Então, se tiver que interromper agora, eu prefiro. Porque eu não quero corromper aquilo que eu acredito. E eu não quero vender aquilo que eu acredito. Só para que eu ganhe dinheiro. Então, eu não quero vender posicionamento para eu ganhar dinheiro. Eu quero vender posicionamento dentro daquilo que eu acredito que seja. Então, isso entrou em conflito também. Então, eu falei para Deus, então eu quero ensinar isso da maneira como você nos criou para ser. Porque Ele, melhor do que ninguém, Jesus, melhor do que ninguém, sabe ensinar sobre posicionamento e comportamento. Né? Então, eu quero ensinar esse tipo de posicionamento que a gente precisa ter em Deus, né?
Que bacana você falando aqui, ó, ia pensar numa pergunta polêmica, mas não sei se eu devo. Porque realmente parece que hoje também virou um comércio, né? A fé, assim. Então é muito triste a gente ver pessoas que estão engajadas em projetos, falando de Jesus, inclusive, mas na verdade o coração dela não tá naquilo, né? Não tá em Deus. Não. Mas ela quer um retorno financeiro ou um retorno de reconhecimento, de ficar conhecendo, ainda mais que essa era digital, né? Instagram e tal. Eu quero ter evidência, quero ser influente. Então isso é muito triste também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu falo que os lugares onde a gente nem imagina que a gente possa chegar, Deus nos coloca. E são lugares grandes. Porque o que Deus mais tem expectativa, e é isso que ele fala comigo, é que ele deseja uma influência verdadeira. E a gente não tem visto hoje isso. Poucas pessoas realmente usam da sua influência, né, para gerar o fruto certo para Deus, né? Então, a gente tem que guardar o nosso coração, porque sim, se você for fiel a Deus, ele vai te colocar em lugares que você nem imagina, na frente de pessoas que você nem imagina. E se a gente não guarda o nosso coração, a gente corrompe fácil, porque o homem é feito de vaidade, né? A gente Satanás pecou por conta disso, né? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. E aí, se a gente não toma cuidado, a gente volta para essa raiz de pecado. Para a raiz de vaidade, de orgulho, de querer ser maior do que a gente é. E isso corrompe o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Então, guardar o coração é muito importante, senão a gente entra nesse lugar aí. Exatamente, ainda mais alguém que fica deslumbrado, né, com a fama, com o sucesso, com o dinheiro, e deixa penetrar no coração. E aí, se deixou penetrar no coração, aí fica difícil. É verdade. Mas é muito triste, mas isso acontece muito. Por isso que eu falei polêmico, porque tem muitas pessoas que acabam usando desse artifício, né? Não entendeu, mas como você falou, primeiro é o reino de Deus. Isso. E a gente buscando o reino de Deus, fazendo o que Deus pediu para fazer, Deus vai colocando a gente em outros níveis. Isso. E a gente não vai se corromper porque a gente fez exatamente o que tinha que ser feito antes, né? De deixar algo ruim acontecer. E por isso que eu bato tanto nessa tecla de que você precisa ter relacionamento e comunhão com Deus. Porque é isso que vai edificar o seu edifício. Né, que vai fundamentar, que vai te dar a base para que quando as coisas, né, quando elas cheguem, as coisas grandes cheguem, você já está bem fundamentado, e aí você não faz aquela troca, né? Esse é o meu lugar, independente do que eu tenha, independente do que eu viva, independente dos lugares onde eu chegue, a minha base é essa, eu já me edifiquei sobre Cristo, né, sobre a rocha, então ninguém me tira daqui, né? Eu me torno, sim, inabalável na palavra quando eu tenho Jesus como centro. Agora, quando você tira Jesus do centro e se coloca no centro, vai dar ruim. Aí já era, né? Em algum momento vai dar ruim, né? As pessoas têm que ter esse entendimento, e bacana você trazer isso também para as pessoas. E aproveitando, eu queria que você desse uma dica para as pessoas se posicionarem, assim, como mulheres cristãs. Vamos supor que você já está no seu projeto aí, filhas, e você vai dar aí uma dica, né? Assim, um incentivo para essas mulheres. Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa identificação. Eu preciso me identificar em Deus. Então, eu preciso desconstruir essa ideia que eu tenho de mulher hoje, inclusive, porque se a gente for olhar para o mundo, a gente tem uma ideia completamente distorcida do que é ser mulher. Então, a gente precisa fechar todas essas janelas e olhar para Deus e realmente orar por essa identificação. Eu lembro que uma vez eu fiz uma oração para Deus quando eu já estava me descobrindo no chamado, na pregação. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim para Deus: eu quero ter uma identidade. Eu quero ter uma identidade de marca enquanto eu estiver fazendo o que você me pediu para fazer. Porque eu não quero ser uma cópia de outras pessoas. Porque eu admirava outras pessoas. E eu falava para Deus: eu não quero ser uma cópia, né? Porque a unção, ela está no que é original, não no que é cópia. E eu falei para Deus: me dá uma identidade de marca, me faz descobrir quem eu sou realmente, me faz descobrir onde eu me sinto confortável, onde você vai agir, onde a unção vai transbordar, sabe? Onde as pessoas vão olhar e elas vão entender que aquilo que eu faço é genuíno, que aquilo que sai de mim é o que você coloca. Então, eu orei por isso. Pai, eu preciso dessa identificação, me ajuda a entender a minha real identidade. E ele me ajudou nisso, né? Então, a gente não olha mais para as outras pessoas quando a gente descobre isso. Você não vai olhar para como a vizinha está se vestindo, como ela está se posicionando,
né? O que ela está fazendo? Não, porque você vai saber o que você tem que fazer. Porque Deus fala, inclusive, o jeito que você tem que se vestir. Porque Ele falou para mim. Então, Ele fala o jeito que você tem que se vestir. Ele fala a maneira como você tem que se comportar, como você tem que falar. Sabe por quê, Vanessa? O que eu percebo também, às vezes, né, de todas as experiências que eu tive com mulheres, é que elas falam assim, Isa, mas essa é a minha personalidade. Eu sou assim. Só que não é bem assim, né? Essa é uma personalidade que foi criada da sua formação, né? Do lugar onde você veio, da família que você teve, os lugares que você viveu, as marcas que você tem, as experiências que você teve. A sua personalidade, ela também foi formada por essa série de fatores. Não é que você nasceu assim e você vai morrer assim. Né? E aí não querem passar por esse processo de transformação, de falar assim, não, isso aqui Deus não quer que eu faça. É da minha personalidade, mas Deus não acha bom. Isso não vai alcançar o número de vidas que Ele deseja se eu me comportar dessa forma. E aí as mulheres não querem passar por esse processo de transformação, porque ele é doloroso. Imagina você olhar para você e Deus falar assim para você, essa característica aqui, ela não tá muito boa. Você vai ter que refinar isso. É doloroso, porque você não quer abrir mão de quem você é. Você não quer abrir mão da sua personalidade. Mas a partir do momento que você aceita o chamado, que você aceita Cristo, agora é a personalidade dele que reina sobre você. Ai, quer dizer então que eu vou ser eu vou ser agora uma bonequinha e eu vou fazer só o que Jesus manda. Não, não é assim. É que Ele te criou assim, é que você não sabe. A gente não descobriu ainda que Ele nos criou assim no passado, né? Lá antes da fundação do mundo. Aí, quando eu passo a me identificar assim, eu me posiciono de uma forma que ninguém mais se posiciona. Porque foi Jesus que falou pra mim. E isso é possível. É que às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu nasci assim mesmo, como que assim eu vou mudar, né? E aí Deus vai lá e fala, não, mas você pode mudar, você não precisa permanecer do jeito que você nasceu. Exatamente. E essa é a graça de andar com Jesus, né? Exatamente. É que você pode ser transformada, melhorada, inclusive, porque nunca é pra isso pior, que eu ia né? falar. Ele vai melhorar e as pessoas têm medo dessa transformação, Isso. achando que aquilo que ela tem ou aquilo que ela vive já é o auge, é o melhor que Deus tem. E, pelo contrário, Deus tem muito mais, muito além do que aquilo que a gente acha que, sabe, que a gente está vivendo. E é exatamente isso. A gente tem o medo da mudança, mas quando a gente muda, a gente aceita essa transformação, a gente fala, nossa, como que eu não fiz isso antes? Exatamente. E a autenticidade está nisso, né? Em você ser da sua forma original. Então, esse posicionamento, ele vem dessa identidade. Não tem como a gente forjar um posicionamento. Isso, a gente pode forjar, montar um posicionamento, buscar estratégias. Eu fazia isso dentro do meu trabalho. Sim, a gente pode. Mas o quanto isso estiver mais próximo da sua essência, mais duradouro isso vai ser. E mais genuíno isso vai ser. Então, isso parte de uma identificação mesmo da sua identidade. É essencial. Que bacana. Eu fiquei curiosa que você falou da vestimenta. Como foi isso, com essa conversa com Deus? Porque assim... Eu sempre tive um jeito discreto de me vestir, né? Desde de adolescente, assim, eu não era aquela menina que gostava muito de se expor e tal. Mas depois, né, que eu fui crescendo, assim, eu tive a minha vida no mundo antes de me converter. Então, eu já vivi tudo aquilo, né? Saía com minhas amigas, né? Mas eu sempre fui mais discreta. Só que aí teve uma época que eu entrei em conflito, porque eu falava assim, eu sou muito básica. Eu falava pra Deus, eu sou muito básica, não tem nada de interessante muito normal. em mim. E eu entrei nisso, né? E aí Deus falou assim, mas a mensagem que você carrega, ela é simples. E eu quero que isso seja uma marca sua. Então, ainda que eu tente me enfeitar muito, eu tô sempre assim. Só que eu gosto disso, porque isso me acompanhou. Só que em algum momento eu quis ser uma pessoa diferente, né? Porque eu sempre fui muito menina, né? Eu tenho 33 anos. E eu me acho muito menina, assim, sabe? Eu não sou aquele mulherão, eu nunca fui. Né? E sempre tive esse jeitinho mais meigo. E aí eu falava assim pra Deus, mas parece que eu tenho 12 anos. Eu tenho 20 anos, parece que eu tenho 12. Eu tenho 25, parece que eu tenho 12. Então a minha queixa com Deus era essa, de falar que eu parecia uma menina. E aí Deus falou assim pra mim, essa é a essência que você vai carregar pelo resto da sua vida. Você vai ter 80 anos e essa vai ser a sua essência. Eu falei, amém, então eu vou começar a aceitar ela. E hoje você aceitou. Sim, eu amo ser assim, porque eu sempre fui assim, né?
Só que aí ele trouxe um pouco mais de refinamento no comportamento. Eu passei por vários processos também. Mas, realmente, a sua essência, ela vai te acompanhar. E ela existe para algo. Porque a forma como eu sou, ela não condizia com a minha realidade. De onde eu vivia, de onde eu morava, eu era muito simples. Mas as pessoas sempre me deram os mesmos adjetivos. A Isa é muito elegante, a Isa é muito discreta, né? Então, isso sempre me acompanhou. E é uma marca de Jesus em mim para fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, é isso que eu falo. A sua personalidade, ela contribui para o seu chamado. E Deus é que sabe como é que essa personalidade vai ser conduzida, né? Então, foi isso. E tem outro lado também, porque tem pessoas que não querem mudar, mesmo Deus, né, instruindo ali, direcionando, e tem pessoas que já querem mudar sem Deus dar direção também, né? Tem esse lado também, que foi um pouquinho no seu caso, que eu tô muito básica, tal, será que, né? Aí Deus já falou, opa, não é assim. Sim. Acontece muito, né? Hoje, e isso acontecia muito com as minhas clientes quando elas chegavam, né? Porque elas queriam realmente se transformar naquele mulherão que a gente vê hoje. A gente vê nas telas esse mulherão. A gente vê na TV, a gente vê nos filmes, a gente vê no Instagram. E aí a gente olha aquela mulher toda maravilhosa, a gente quer ser como ela é, porque ela atrai, porque ela chama atenção, ela é bonita, tem todos os olhares voltados para ela. A gente não quer se arrumar, ficar toda mulherona só pela beleza em si, não, mas é o sentimento que aquilo te causa. E é aí que mora o perigo. Porque é o sentimento por trás daquele posicionamento que pode gerar vida para você ou morte, né? Então, eu sempre ensinava as mulheres sobre isso. O porquê é que você quer chegar nesse lugar. Porque é muito mais a forma como você se sente do que a vestimenta em si. Então, essa transformação, ela tem que partir de dentro, para realmente você saber quem você é. Por que eu quero me vestir assim? Realmente faz sentido para você ou é porque você quer se sentir como a outra se sente? É porque aquela mulher ali está chamando mais atenção e para você ser vista, você vai ter que se vestir como ela. Então, tem tudo isso, né? Não é só uma roupa, mas é a forma como a gente realmente se sente, né? E passar por essa transformação sem entender quem nós somos, a gente vira uma pessoa completamente diferente. Aí depois você vai ter que passar por um outro processo. Que não deveria se tivesse tido a direção de Deus também, né? Tido calma. Então, antes, por exemplo, de fazer a última etapa da minha consultoria, que era, né, de realmente comprar as roupas, mudar o cabelo, a gente passava por uma jornada, que eu chamava de jornada da identidade. Então, primeiro a gente ia se olhar, né, se identificar em Deus, mesmo as mulheres que não eram cristãs. A gente passava por esse processo, para ela realmente entender a essência dela, e aí depois a gente vestia a essência dela, né, e posicionava a essência dela, e aquilo dura até hoje. Sim, porque às vezes a pessoa quer mudar tanto que ela nem se identifica mais, ela nem se reconhece. Então, quer dizer, ela não é feliz, porque ela não está sendo ela mesma, isso, né? Não tá e vivendo a nossa imagem e o nosso comportamento é processual também, porque a gente muda de fase na vida. E o nosso estilo também pode mudar conforme a estação da nossa vida, o nosso comportamento. Por isso que a gente tem que saber quem a gente é. Porque as coisas podem ir mudando, mas a essência, ela permanece, só que você vai tirando uma coisa ou outra, ou acrescentando. Então, a gente muda também, né, ao passar dos anos. Sim, e eu percebi isso. Eu também, às vezes, dou uma mudadinha assim, mas eu sou mais moleca mesmo. Aí Deus vai falar, não, mas você pode ser um pouquinho mais, né, mais menina, mais assim, né, mais mulher. Então, assim, eu me identifico com dos dois lados, né, tanto mais básica e, às vezes, quando a gente quer elaborar um pouquinho, né, vem um pouquinho mais elegante e tá dentro. A gente tem que aceitar as mudanças porque é algo bom também pra gente, pra nossa vida, né? Exatamente. Que bacana. Gente, passa muito rápido, a gente tá quase finalizando aqui. Eu queria que você falasse dos seus projetos futuros, se tem, né, você já pincelou aí sobre o projeto, mas também suas expectativas para os próximos anos. Agora é trabalhar intensamente dentro desse projeto, né, do Filhas, e eu acredito que ele já é grande, né, porque ele já nasceu dentro do meu coração sendo grande, e é isso, me acompanhem nas redes sociais, né, no Ribeiro Isa, e aí a gente vai ter, todas as novidades do projeto vão estar lá, né. Muito bem, antes de finalizar, agora é o momento Pregação Isa Ribeiro, uma mensagem para os nossos telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Amém. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, acho que o mais importante é a gente ter essa consciência, né? De que a gente precisa encontrar esse lugar de filha. A gente precisa encontrar esse lugar onde a gente realmente olhe para Jesus e a gente consiga se enxergar. A gente só consegue se enxergar
quando a gente olha para Jesus. Né? Então, quanto mais eu conheço sobre Jesus, mais eu conheço sobre mim mesma. Né? Nunca é o contrário. O que eu tenho visto é muitas pessoas tentando encontrar o propósito, a sua identidade dentro de si mesmas. Só que se a gente só olhar para dentro da gente, a gente não vai encontrar. A gente precisa olhar para Jesus para a gente encontrar isso. Então, hoje, essa acho que é a mensagem que eu posso deixar. Para você se identificar realmente em Deus, entendendo a sua identidade nele, perguntando para ele o que ele espera de você. Então, se tem uma pessoa que tem expectativa em você, é Deus. E essa expectativa, ela não vai ser frustrada, né? Se a gente olhar para ele, a gente vai viver todos esses sonhos. Né? Se todos os seus sonhos forem os sonhos de Deus, todos eles serão realizados. Então, é muito mais fácil, muito mais leve que você viva o seu chamado, o propósito que Deus tem para você. Com certeza, a sua jornada vai ser mais leve. Amém, amém. Já peguei para mim essa palavra também. Que legal. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite e por ter entregado tanto aqui pra gente hoje. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, esse lindo ministério. Muito sucesso e que muitas vidas sejam alcançadas através desse projeto. E eu quero estar presente lá, hein? Amém, amém. Obrigada, viu? Eu amei. Foi ótimo. Que legal. Até a próxima, então, hein? Até a próxima. Um beijo no seu coração. E você que ficou aí com a gente até agora, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam as páginas aqui, ó, na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.